Pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui no canal e hoje eu vou dar uma interrompida naquela sequência que nós estávamos fazendo lá da linha do tempo para considerar figuras que verdadeiramente as pessoas têm muita curiosidade, muita gente que me pergunta sobre essas figuras que vocês estão vendo aqui, tá certo? São aqueles cavalos que são mencionados no Apocalipse. Precisamos fazer algumas distinções, porque isso vai trazer paz também a alguns corações, né? Para quem já entende, tudo bem, mas tem pessoas que ainda não sabem nada a respeito dessas figuras e quando lê lá, né, capítulo 6 principalmente, a pessoa às vezes fica até meio temerosa quando lê. Bom, então, vocês sabem que no capítulo 6, como a gente já viu na linha do tempo, né, seria o início, né, do período da tribulação. Então, se fala que abriram selos, né? Ao abrir esses selos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto selo, foram vistos cavalos, né? E os seus cavaleiros, no caso, aquele que estava montado sobre aquele cavalo. Então, vamos lá, né? Vamos em cada um deles aqui para a gente ter uma distinção, né? O primeiro cavalo é chamado de cavalo branco, o segundo cavalo vermelho, né? O terceiro cavalo preto e o quarto um cavalo amarelo. Né? Eu até não coloquei cavaleiros neles aqui não, mas lá no quinto cavalo, né, tem um cavaleiro, mas ali merece, ali é digno, né? Depois a gente vai saber por quê. Mas as pessoas querem então entender o que significam esses cavalos, né? Eu me lembro de uma vez, uma imagem que saiu nas mídias aqui no Brasil, né? Uma pessoa em algum lugar do Brasil, ela olhou para o céu, ela viu nuvens, né? Nas nuvens, né? Uma nuvem especialmente em formato de 4 cavalos, mas eles praticamente eram cavalos da mesma cor, né? Nuvem é branca, então eram 4 cavalos brancos no caso. Mas no Apocalipse, quando você lê esses cavalos, né, com cores. Essas cores, elas têm então representação, elas querem dizer alguma coisa. Mas o próprio Apocalipse vai dizer o que são estas coisas, tá certo? Então, primeiramente, né, o cavalo branco, esse primeiro cavalo branco, vamos dizer assim, ele quer representar então um tempo de paz, né? Tem o seu cavaleiro, alguém que saiu vitorioso para vencer, foi-lhe dado uma coroa, um marco, tudo bem, né? Mas seria então representar o que? Uma pessoa com um tempo muito importante de influência na terra, né? Mas que representaria um tempo para a paz. Você lembra bem lá do gráfico, quando a gente separa os 7 anos em 2 etapas de 3 anos e meio, ok? Então, em 3 anos e meio, por exemplo, a gente sabe, né, é representado por este primeiro cavalo branco aqui e o seu cavaleiro, tá certo? A segunda etapa dos 3 anos e meio já são representadas por estes cavalos, o vermelho, o preto e o amarelo. E o que a gente entende isso? Esse, que é o vermelho, representaria guerra, o preto representaria fome, você pode ler lá em Apocalipse capítulo 6, você vai ver essas descrições, né? E o cavalo amarelo, que seria doença ou peste. Mas aonde está a explicação mais detalhada disso? No próprio capítulo 6, lá no verso 9, vai dizer, né, que a terra foi ferida, né, com a espada, com a fome e com a peste. Ou seja, já está explicando, na verdade, o significado desses cavalos. Ali, o texto bem próximo, né, as figuras, já está dizendo o que é cada uma coisa dessas. Mas as pessoas se preocupam, sabe com o quê? Quando é que isso vai ser? Então, tem uma confusão na mente das pessoas, né? E vamos fazer aqui algumas perguntas muito práticas da nossa leitura, né, dos nossos tempos. Então, no século passado, teve a Primeira e a Segunda Guerra Mundial.
Aí alguém poderia falar assim, mas não seria a ação do cavalo vermelho, as guerras mundiais que houve? Não, não é. Entenda bem, é 3 anos e meio para um tempo de uma certa paz, 3 anos e meio para muita confusão nesta terra. Então, o que foi lá no passado não tem nada a ver com o tempo reservado para essas visões apocalípticas. Então, assim como a Segunda e a Primeira Guerra não são nada operação da figura representativa do cavalo vermelho, bem como aquela fome lá na Etiópia, não sei se alguém lembra, né? Aí tem que ter, né, mais de 40 anos, lá na década de 80, teve uma fome lá na Etiópia que foi propagada no mundo inteiro. Alguém poderia perguntar, e aquela fome lá na Etiópia na década de 80, não seria a ação do cavalo preto que representa a fome? Não. Esse cavalo preto vai ter que, a ação que ele representa tem que acontecer lá nos 3 anos e meio, que é a segunda etapa severa da tribulação. Depois, o cavalo amarelo representando doença. Então eu coloquei aqui eles alinhados, né? Cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo. Por quê? Porque é eles que representam aquela segunda etapa de 3 anos e meio, né? Então será uma etapa muito difícil, com guerra ou espada, né? Com fome e com enfermidade, com doença, com fraqueza, né? Ou que seja peste, o que representa então o cavalo amarelo. Tá certo? Então, logo em seguida, né, quando terminar a tribulação, ela também, se ela começa com o aparecimento de um cavalo branco, ela também termina com o aparecimento de outro cavalo branco. Mas qual que é a diferença entre os dois, né? Esse aqui, na verdade, embora seja uma visão, né, que se olhou no céu e tudo, mas ele é alguém aqui da terra, né? É um homem, uma influência poderosa, a gente chama esse de anticristo. Aquele lá, não, aquele lá já é o Cristo. Por quê? Porque o seu cavaleiro, ele é chamado de fiel e verdadeiro. Abre a sua Bíblia. Aqui você leu no capítulo 6, porém aquele lá, você vai ler lá no capítulo 19. Lembra que eu falei para você que a tribulação começa no capítulo 6 e termina no capítulo 19? Pois é, esse cavalo branco aqui significa o começo da tribulação, 3 anos e meio de paz. Mas aquele lá já representa o final dela. Por quê? Porque a partir dali já vai ser os 1000 anos. 1000 anos de paz também. Aqui eu tenho com esse cavalo a representação de 3 anos e meio de paz, né, período muito curto, e com aquele lá da mesma maneira, né, agora 1000 anos de paz. Mas o cavaleiro que se chama fiel e verdadeiro, ele também é chamado de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí você já entende, né? Quem é que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Então muitas pessoas pensam que esse cavalo branco que começa a tribulação e esse cavaleiro aqui que começa o milênio são os mesmos. E eu já te falo, não é não, tá? É um equívoco muito grande que existe em atribuir que esse daqui seja aquele lá. E não é, esse é o anticristo, aquele lá é o Cristo. Então o anticristo ele tem essa atuação com 3 anos e meio de paz, depois 3 anos e meio de muita confusão. Lembra do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele falou algo muito interessante que vem cair dentro dessa situação aqui, né? Diz assim, e quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Interessante, né? Então, esse é tempo de paz e segurança. Esse é tempo de repentina destruição. Quer dizer, mas a gente tem que entender o seguinte, que esse tempo é curto.
seja, né, o período da paz que o anticristo vai oferecer, apenas 3 anos e meio, o período de muita confusão que ele vai oferecer também, seja com a guerra, com a fome, com a peste, e aqui nós temos coisas sequenciais. Quando a guerra surge, é lógico que ela atrapalha a produção do mundo, o andamento do mundo. Então, com uma produção menor, é lógico que o mundo vai ter necessidade de alimento e com certeza vai padecer fome. E com as pessoas comendo menos, o alimento sendo regrado, as pessoas vão enfraquecendo. É certo que as doenças vão aumentar também, mas o Apocalipse revela que com isso também muita morte há de acontecer, né? No passado, lá nos profetas, quando aparece a espada, a fome e a peste, significa mortandade. No Apocalipse vai dizer que a morte e o inferno segue esses cavalos aqui, tá? Então, entenda bem, né? É um tempo de muita morte. Mas o cavaleiro, né, fiel e verdadeiro, né, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, que também é representado por um cavalo branco, né, e seu cavaleiro, né, vem para colocar um tempo abençoadíssimo, né? Então aí vem os 1000 anos. Depois a gente volta à sequência, mas eu queria fazer esse esclarecimento a respeito dos cavalos, porque é muita gente que pergunta isso. Então esqueça qualquer lado, né, estranho e meio monstruoso que muitas pessoas têm da figura desses cavalos e saiba que são questão de tempo, tá? Mais uma vez, né, a gente pede a você que compartilhe esses esclarecimentos, converse com seus amigos, manda para eles. Olha, não esqueça de deixar o like não, tá? Porque quando você dá aquele joinha, esse conteúdo ele vai ser repassado quando as pessoas fazerem pesquisas. Então, tem muita gente que precisa entender o que é isso, o que são essas figuras, o que elas representam. Tá ok? Compartilha, deixa o seu like, se inscreva no canal também e vamos continuando. Depois da sequência à linha do tempo, porque ainda tem 2 etapas muito importantes, que é o que? O milênio e a eternidade, tá ok? Mas fiz essa pausa por causa dessas figuras, porque é muita gente que pergunta o que é aqueles cavalos do Apocalipse. Tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.